sejam bem-vindos! Este é o Design e Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, feito para arquitetos, designers, paisagistas, urbanistas, enfim, todos que buscam por conhecimento e inovações. Nessa edição, vamos falar de blocos modulares, vamos falar de solo cimento, enfim, o tijolo ecológico, que resolve para quem busca por materiais que realmente diminuem o impacto ambiental. Tem muitas outras vantagens, como também o preço final de uma obra, porque o tijolo ecológico tem na sua composição fatores e também materiais da construção civil numa quantidade muito reduzida. Pouco aço, pouco cimento, e fazendo do tijolo ecológico muito eficiente na construção. Falando mais aí de vantagens, temos a parte térmica do tijolo ecológico, que ajuda a reduzir e também dá uma ambientação completa para as residências e apartamentos. Para tanto, temos dificuldade no mercado e também em todas as outras frentes de trabalho em encontrar bons profissionais e ter conhecimento de todas as frentes de trabalho quando se fala em tijolo ecológico. Por isso, o programa foi buscar direto na fonte um profissional que entende de todas as etapas para fazer você ficar aí por dentro do que é o tijolo ecológico. Estamos recebendo aqui no estúdio o arquiteto Oscar Rocha, que vai detalhar para a gente todas as etapas e também como o tijolo ecológico é aplicado. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Realmente esse tema ele é envolvente, levamos aí também algumas semanas na composição e na produção deste programa para receber aqui quem sabe fazer este tijolo ecológico. Queria começar por aí, senhor Oscar, qual é a composição desse bloco? Esse bloco está feito só com cimento areia e ele é importante verificar que ele não é cozido, por isso não polui. A fabricação não é poluente, ele não é cozido, ele é prensado e depois é secado ao ar livre. Por isso, a gente fabrica ele sem poluição, sem destruição da natureza, tá certo? Não precisa derrubar árvores para queimar e fazer o tijolo como é o tijolo comum. Este tijolo é feito de areia, solo e cimento. Muito interessante. E pegando ele aqui, viu, gente, ó, vou mostrar aqui mais próximo a vocês. O peso, né, seu Oscar, ele é muito próximo aos blocos tradicionais e tem essa espessura, né, que é desta maneira, e esses dois furos que são os encaixes na hora da montagem das paredes. É isto? É isto mesmo. E esses furos, além de mais, que é uma das vantagens do tijolo, porque eles fazem ele menos pesado para a estrutura do prédio ou para a estrutura da casa, porque ele o peso sobre a cimentação das bases da casa é muito pouco. Então não precisa estaca, não precisa com um radier, ou seja, uma placa de cimento corrida, você pode construir em cima. Interessante. E os furos estes que aparecem aqui, que você pode ver, aqui, estes furos, servem como solução para instalações hidráulicas, que passa por aqui, então evita o quebra-quebra na obra, para instalações elétricas também, e como isolação térmica, tanto para frio como para calor. E ele tem uma aparência, né? Porque ele pode ser utilizado desta maneira, natural, assim, sem o acabamento? Pode. Internamente, só depois de construído, da construção está pronta, você aplica uma capa de pintura de silicone para impermeabilizar e para dar maior durabilidade. Não precisa reboco, não precisa camada de gesso, não precisa nada. Só com a pintura de silicone você já está pronto para morar. Vamos ver então
na prática, numa obra, nós temos imagens aí captadas, né? A gente preparou aí para vocês ficarem por dentro de como são aí os canteiros de obras quando se trabalha com tijolo ecológico. Muito interessante, porque a outra vantagem, seu Oscar, está também no tempo da duração, né, da obra, é reduzido, né? Ali o que nós estamos vendo? Exatamente. Aí Ali foi a prensa, né, o tijolo pronto, o projeto para aplicação, já né? está na obra. A colocação não precisa, como vocês estão vendo aí, essa é uma cola especial, mais barata que a argamassa, tá? De cimento e cal e areia. E você pode colocar ele. Ele tem a vantagem que não precisa prumo, não precisa nada. Por que razão? Porque ele mesmo, as condições dele, que são bem feitos de tijolo, já dá a possibilidade de você levantar a parede bem no prumo e sem problemas com um pedreiro ou com o pessoal que está trabalhando dentro da obra. Que interessante. Ali também são outras situações, né? Como ele fica ali, é a parede completa, né? Exatamente. Você, por exemplo, você tem uma economia de custo no final da obra, que eu ia deixar para o último, mas já que tocamos nisso, você tem uma economia de custo muito grande, muito grande. Aproximadamente uma parede entre tijolo ecológico e tijolo comum, você vai ver que tem uma economia quase de 40%, 50%. Muito interessante, hein? Não, nossa conversa aqui vai ser entrar por dentro do tijolo, saber todos os detalhes e fazer essa troca mesmo aí de conhecimento e informações agora atualizadas. Por aqui, quero dar um alô. Muito legal nossa participação vindo aqui pelo nosso serviço, que é a rede social, a live, sendo feita agora, especialmente para vocês. E também estamos nos nossos canais aí fixos do Por Dentro da Mídia e da AltV. Logo, logo vamos aqui reunir todas essas perguntas e começar esse tira dúvidas. Seu Oscar, e sobre a questão da fundação, o que mais a gente tem que pensar quando a matéria-prima, né, quando a opção, o projeto foi todo programado e caminha-se para se usar o tijolo ecológico? As cargas das paredes sobre as fundações com o tijolo ecológico são mínimas ou médias, não são totalmente como com os outros tijolos, porque aí você também já tem que colocar reboco, acabamentos, enfim. Tudo isso faz as paredes pesarem mais. Nós temos com o tijolo ecológico uma redução de peso quase de 40%. Então 40%? Não precisamos realmente estacas, não precisamos uma fundação de vigas baldrames unidas. Então a economia em ferro e concreto é muito. E fica também uma obra, um canteiro de obra mais organizado. E mais limpo. Né? Mais Temos limpo. umas imagens também aí das fundações. Veja bem, hoje em dia o desperdício dentro de uma casa aproximada está em torno de 1/3 do material vai para o lixo. Vai para o lixo. Vai para o lixo. São os resíduos aí da construção civil. São resíduos, né? da construção. 1/3 vai para o lixo. Ressecamento da massa, resto que fica ali do canto de tijolo você quebrado. não tem nada disso. Por que razão? Porque ele não precisa da argamassa de cal, areia e cimento. Com umas bisnagas de argamassa especiais, você já vai colocando, tipo de uma cola. É ali, né? O que o senhor está falando, aquelas fileiras ali já exatamente, colocadas, já né? colocado. Você coloca uma linha Sim. de cola e coloca o tijolo em cima de outro assim. Dá para perceber que ali o contrapiso, ele é feito como? O contrapiso para um tijolo? radier, ou seja, é uma laje de concreto. Sim. Que você prepara o solo. Não precisa ser tão profunda. Não. Você prepara o solo com camada de pedra, tá? Coloca uma manta ou um plástico, não precisa manta, é um plástico preto, impermeabiliza, coloca a tubulação onde já vai, tá? E uma malha de ferro, de 1/4. De 1/4. Que não precisa muito forte, de 1/4.
E depois só precisa colocar por fora a forma para que chegue o concreto aí. É uma plaquinha de concreto de uns 10, 15 centímetros, dependendo dos andares da casa, se tem um andar, se é térrea ou se é 2 andares ou 3 andares, aí a placa é um pouco maior. E a amarração de estrutura, o ferro fica nas pontas? Os ferros normalmente ficam nas pontas e nos encontros entre parede e parede. Aí você, a cada metro, tá? Une com uma viga horizontal, que para isso tem meio tijolo. Já sai também como meio tijolo da fabricação. Que são a tijolo canaleiro. Mas aí, onde estamos vendo, você vê que tem o ferro dentro dos orifícios do tijolo. Então não precisa forma, não precisa nada. Aí você vai concretando. Tá? Vai concretando. Uma das vantagens que tem o tijolo ecológico é que você, no uso de madeiras nas caixarias para os pilares e vigas é zero, quase zero. Quase zero, né? Tem economia de 70% do concreto e argamassa de assentamento. Uma economia de 50% no ferro que vai usar. E nas esquadrias, você não precisa fazer muito trabalho, porque ela mesma já te dá os ângulos certinho, correto para cada janela ou cada porta que você vai colocar. Que interessante. Então, com toda a fundação e estruturação também proporcionando aí já o espaço adequado e a firmeza que precisa para uma estrutura de uma casa, né? Exatamente, você tem até, é mais forte que entre cimento... Porque ali a gente está fazendo um comparativo, ali já tem uma cinta de cimento, ali tem a utilização de blocos comuns. Então, isso dentro de construção com tijolo ecológico não precisa? Não precisa, não precisa. Então custo final, a conta final... Não, você numa construção de uma casa simples, vai chegar a uns 40% de economia. Que interessante. E o senhor sabe por quê? Ou então, se está diminuindo o distanciamento? Porque o que a gente percebe mas o uso do tijolo ecológico vai deixar a residência, o imóvel, num nível ou numa concepção aí menor do que se pode ter. Não vai ser uma casa tão requisitada. É dessa maneira? Não. É um preconceito? É um preconceito. Você com tijolo ecológico pode construir a casa do pobre e a casa do rico. Não tem problema. Até o rico vai ficar muito mais contente. Por que razão? Porque o rico gosta mais de economizar que o pobre. Sim. Por isso que tem mais dinheiro. Não, e tem a informação, né? Foi o que eu falei na abertura, né? Que muitas vezes a falta da informação faz com que esse material não seja opção, não seja oferecido ao mercado. E às vezes não chega até aos profissionais. Dentro ainda da questão da estruturação, tanto para uma casa pequena como para uma casa grande, se segue um conceito, se tem ali uma prática para a colocação dos tijolos. Vou pedir aqui a produção para mostrar aí as fotos da estruturação, para a gente fazer esse comparativo. E dessa maneira, casa pequena, média ou grande, tem que seguir um padrão de colocação desses tijolos para se ter aí o resultado esperado, já que tudo foi programado e tem ali em torno do tijolo ecológico a informação. Essa estrutura. Veja bem, aí vem você. Esta estrutura é feita em tijolo ecológico, não é? Sim. Você, nos pilares embaixo, não precisa. Já está economizando em forma e concreto. E é uma casa média, né? Média para grande. É uma casa meia alta, né? É alta, né? Meia alta. E você vê, os pilares são feitos do mesmo tijolo entrelaçado. Sim. E por dentro vão os ferros, dentro do orifício vão os ferros. Aí sim,
você precisa uma viga, tá? Em concreto, para para suster a casa, as paredes de cima e tudo mais. Mas o resto, e daí para cima, tudo em tijolo ecológico. Você vê, essa é uma casa que é de meio para rico, né? Sim. E todo esse trabalho já de curvas, né, linhas ali diretas, um designer também está se trabalhando em cima do tijolo ecológico, porque também conseguimos peças, né? O próprio tijolo. O próprio tijolo, até para curvas, você, claro, que tem que fazer os moldes, e o tijolo já sai curvo, dependendo da curva que você precise. Mas se você faz a forma do curvo, ele sai curvo igual que este aqui, com a mesma resistência. Muito aí, legal. Vamos seguir? Agora eu queria mostrar um pouco mais, aí já é uma casa completa, né? A gente falar um pouco mais de por que se ele é tão bom desse jeito, né? O tijolo ecológico, sim, ele fica aparente, né? Ele fica ali pronto, sem a necessidade da argamassa, da pintura, você aí, né? Coloca uma pintura de silicone e ele fica uma maravilha. No tijolo ecológico, você, para criar outros tipos de acabamento, você pode, na fabricação, e você faz o pedido, não é? Misturar, né? Dentro do cimento, solo e areia que vai, você sim, pode colocar, por exemplo, pó de granito, que lhe dá um serviço, pó de vidro, e ele dá umas visualidades olha ali um pouco diferentes. Também, no caso aí, né? Um prédio de 3 andares. Né? Também nessa economia de estrutura, né? Exatamente, para moradia popular. Muito adequado, né? Apropriado mesmo então, para. Você viu? Aí temos para moradia popular, para moradia de ricos, de classe média, é para tudo. Tá? Fora disso, as vantagens que não são. Que não são para o bolso, também são vantagens para o meio ambiente na fabricação e na execução da obra, que você não vai ter lixo. Dá para perceber em todas essas imagens aí que a nossa produção trabalhou nessa pesquisa, que tudo é muito organizado, limpo ao redor, né? Fica aparente a função do tijolo, exatamente, que é essa aparência dele. Nós estamos agora executando aqui em São Paulo, pouco mais no interior, muitas casas assim. Neste modelo? Neste modelo. Que a Tijolos Verdes são quantos quartos? Tá fazendo. Em média? Em média são 3 quartos com suíte. Né? Então ainda para famílias, né? Grandes famílias. Exatamente. Ainda, né? É o perfil das famílias hoje atualmente. Uma outra dúvida que pinta para nós: posso fazer a minha casa próximo ao mar? Posso fazer minha casa de campo, de tijolo ecológico? E a questão muito mais das grandes cidades? O tijolo segura mesmo o som, o ambiente? Faz o trabalho também desse isolante térmico sonoro? No começo, eu expliquei que não somente estes orifícios que estão aqui, os buraquinhos, servem como para que na obra não tenha quebra-quebra para colocar instalações elétricas, instalações hidráulicas que vão por dentro disto. Já isso é uma coisa boa, porque você não vai gerar lixo dentro da obra, nem quebra-quebra. Além disso, nós temos o isolamento térmico, tanto para calor como para frio. O furo dos tijolos são importantes, pois formam câmaras térmicas, evitando isso, que o calor que está do lado de fora penetre no interior, porque isso é como uma muralha. Tá? Aí com isso a temperatura interna é inferior à temperatura externa. Então, naqueles dias de calor intenso, você tem uma casa fresca. E também, no contrário, no isolamento térmico para o frio, acontece o contrário, pois a temperatura da casa fica mais quente do que a externa. Vamos ver então mais imagens aí de localidades e essas informações do que está no entorno, né, do que é a residência e esse trabalho. Essa questão de térmico e também isolante
desculpa. Está relacionados ali, né? Exatamente, desculpa. Tem mais uma vantagem. Qual é? Tá? Que os furos propiciam a evaporação do ar da aqueles casa. furos. Esses furos propiciam Sim. a evaporação do ar, evitando com isso a formação de umidade nas paredes e no interior. Porque ali vai passar a parte de estrutura, que são os ferros, os conduítes. Em alguns lugares, mas a maioria da casa tem isso. E ainda sobra espaço para a circulação do ar e fazer todo o trabalho aí Você vai ter uma casa que não tem umidade dentro. Sim. Que no mar da maresia aparece por baixo da meia parede. Olha a solução, né? A gente fica procurando, eu preciso, eu tô com um problema, minha aí casa acontece. Você a solução está na estrutura. tira o reboco, coloca piche, coloca breu, coloca manta impermeabilizante. Como o tijolo ecológico não precisa nada disso. Ó, ali tem as variedades, né? Exatamente. Também de tonalidades, né? Se trabalhamos muito com isso. E o padrão sempre é 30 centímetros. O padrão é 30 centímetros, 25 e 30. Sim, aí faz o encaixe. Aí tem meio tijolo. Meio tijolo para as laterais, né? Nos cantos, nas esquinas. Sim. Tá? E você tem ali também o peso fica igual para todos, para né? todas. Sim. Tem que ser padrão mesmo. Então precisa procurar o fornecedor certo. Veja você né? nessa fachada que está mostrando agora. Sim. É uma casa tipo popular. Popular, né? E não parece. Você compara isso com uma casa. Já dá um charme, né? Um tijolo ecológico, né? Não dá um charme para o ambiente, né? ambiente, bem econômico. Passa um silicone na frente, fica uma casa aqui. Aí também é uma casa popular, tipo, né? Exatamente. Desta maneira. E se torna, né, prático, porque com o tempo é só fazer de novo essa manutenção das paredes externas e a qualidade e vai se prosseguindo, né, com a mesma beleza. Você né? vê a economia até na manutenção, porque normalmente a parede, tanto interna como externa, se durar com a pintura 1 ano, né, já é muito. Muito, né? Todo ano você vai ter que pintar. Ó, ali a gente está vendo uma casa mais assim de veraneio, né? Uma Exatamente, coisa assim, né? De chácara, né? Muito gostoso, viu? Atrai esse ambiente, né? Ali já é um trabalho muito mais de designer, né? Ali foi o trabalho com... Você projetou o telhado adequado também. Ele tem uma diversidade com outras quedas, de usos, né? Que permite... Tudo combina, né? Que permite que o arquiteto possa... Voltando aí para habitações mais populares, né? Que resolve também muito. Não, os custos que você tem nisso, na comparação, por exemplo, entre o metro quadrado de paredes, chega a 50%. Nossa! Às vezes até 60% se você compara, por exemplo, com bloco de concreto. E pela experiência do senhor, o senhor é a nacionalidade? Colombiano. O Brasil está, assim, muito atento a esse tipo de material ou ainda está mais distante? Porque a gente sabe que na Colômbia se trabalha muito com bambu e também na América Latina já se tem muito mais avanços do que aqui no Brasil e se considerando até o bambu como madeira do futuro, substituindo aí estruturas e sendo aplicadas inclusive na construção pública. E aqui no Brasil, como que está em relação, quando a gente fala em tijolo ecológico, comparado ao que o senhor conhece também aí, não só da Colômbia, né, mas todo o seu conhecimento aí em outros países? Nós estamos, porque nós utilizávamos lá bambu muito, não só na parte de casas, tá? Porque o que chamamos aqui de pau a pique, lá era feito com bambu. Bambu já. Bambu e barro. E dá uma estrutura muito forte. Você, para pregar alguma coisa na parede, tinha que ter força. Aqui, na parte do tijolo ecológico, isso faz não faz muito tempo que está se desenvolvendo aqui. E ainda estamos, aqui no Brasil, a passos
Lentos, né? Lentos, porque a propaganda, o marketing não é muito forte ainda. E o senhor chegou aqui no Brasil quando? Faz... Então faz tempo, e constituiu família por aqui e a carreira, porque 30 e poucos anos. quando eu fui buscar isso no mercado sobre tijolo ecológico, tem até uma outra referência, é Oscar Rocha, mas tu não fala Oscar colombiano. Muito bem-vindo, o Brasil agradece muito. Seu Oscar, e dentro do que a gente pode ainda melhorar, eu posso mudar a forma, o formato do tijolo ecológico? Vou pegar aqui para vocês novamente. Eu posso mudar a forma, o formato, fazer triangular, redondo ou não? Esse protótipo já é o correto para a estruturação de casas? Não, esse protótipo é correto para a estruturação de casa porque é a mesma forma do tijolo convencional de faz 1000 anos, né? Por essa razão. Como eu falei faz pouco, Sim. Você fazendo dentro da fábrica e com um pedido especial, você consegue fazer a forma, o formato. Tá, o que eu posso fazer... O que chamamos de molde. Ah, tá. O que eu posso fazer, como o senhor explicou também, é a modificação da textura e da cor. Exatamente. Ah, vou pedir então para a gente ver aqui outras cores e formatos. Porque você, se quer variar... Ali, nós temos essa foto. Está bem. O que nós temos ali? A primeira, a segunda ele está muito mais claro, né? Está mais claro. É. A primeira é o meio tijolo, que Sim. você vê. O terceiro mais escuro, que é o normal. Sim. O segundo, tem o pó diferenciado. Ah, é o pó, como o senhor falou. O pó é diferenciado. Ah, Veja e bem, aí? aí tem outros aí. Tem tijolos ecológicos feitos com material Garrafa PET, por exemplo? PET. E dá resultado, a resistência. É muito boa. O senhor já trabalhou em alguma obra dessa maneira? Não, ainda não, mas... O mercado está pedindo desse jeito. Nós fizemos experimentos, mas eu trabalhei com um modelo de casa feita de garrafas PET. Sim. E você vê que... Como é bom ter as alternativas, né, seu Oscar? Como é bom poder aplicar, né, as alternativas e ter esses resultados, Garrafa PET, né? você vai colocando, vai amarrando, vai colocando, vai amarrando, e ela forma uma parede, porque é assim. Com todas as suas situações e ali para se tornar também a estrutura adequada, né? Não passa vento, chuva, é resistente. Nada, resistente. Dá a segurança necessária, porque não fica de alguma forma ali sem estrutura, acaba cobrindo mesmo o espaço do O que terreno. está lá em cima, você vê, aparece, esse nome... É um bloco. É um bloco feito com pó de granito. Com toda essa situação. Se você coloca pó de vidro dentro da preparação, ele dá viso de luzes. E fica bonito. E seu Oscar, dentro da carreira, já que o senhor está aqui mais de 30 anos em São Paulo, direto aqui em São Paulo? Direto, não, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. O que o senhor ainda, ou o senhor observa, para onde está caminhando a arquitetura? Ela busca novos produtos, pesquisas, inovações? Sempre está. A construção, a engenharia, a arquitetura é um campo que ainda falta muito. Você vê que a tecnologia aplicada na construção, hoje você tem prédios inteligentes ou casas inteligentes. Diretamente, né? Você, com a voz, abre uma porta. A automação completa, né? Da casa. E não é mais aquela coisa tão distante, né? Só para grandes condomínios ou então edifícios de grandes empresas, né? A automação, ela está muito prática no nosso dia a dia. A gente pode pôr um Bluetooth na sala, a gente pode colocar uma automação ao chegar em casa e fazer o atendimento por aí, por tudo. Isso vai em contra da utilização de mão de obra. Porque se você coloca uma automatização completa, você está
tirando o emprego de quem precisa, zeladores, vigias, por exemplo. Precisa estar equilibrado, né? Precisa estar equilibrado isso aí. Hoje em dia, você, por exemplo, pode contratar uma empresa de Fortaleza, para aqui em São Paulo, que ele de lá dirige o prédio aqui. Quando você chega e fala, quem te recebe é um cara de Fortaleza que de lá abre o portão. Direto, Aí também precisa se pensar, né? Como você quer tudo viver isso. nas grandes cidades. Esse é o desafio, né? É segurança contra emprego. É a demanda, é a praticidade, mas tudo precisa ser aí muito bem conversado para se seguir. Dentro aí dos ambientes, né? A gente tem muitos aí com a utilização do tijolo ecológico, a gente tem uma prática que é comum, né? Eu quero fazer minha área de lazer, meu fim de semana, ali meu cantinho pro meu churrasco, encontro com meus amigos. Lá vai o desenho do quê? Da churrasqueira feita com tijolo aparente. O tijolo ecológico é adequado também para essas áreas? Vou mostrar algumas fotos. Muito melhor. Por que razão? Porque você até não corre o perigo de se queimar, porque o tijolo comum Vamos ver aqui, passa o calor. Descrevendo, outros ambientes, e ali temos e também essa situação. E com o tijolo ecológico, cria câmara de ar, que você tem o fogo de um lado e do outro e não está quente. Então, são... E outra, o preço é mais em conta. Mais em conta, né? Vamos começar então agora em outros ambientes. Nesse caso é a pavimentação. Certo. A utilização também de outros materiais, saindo do tradicional esperado, né? Piso convencional. Ali você busca piso, pavimentação feita dessa maneira. Aqui é o que nós falamos. Ó o nosso cantinho aí do fim de semana, exatamente, né? Churrasqueira, forninho, né? Tudo ali pronto para você passar um bom fim de semana. Tem churrasqueira, forno de pizza, tem cozinha com a chapa em cima e a área de preparação das carnes. Se tiver opção, alimentos. use tijolo ecológico. Exatamente. Isso indubitavelmente. Chega no construtor e fala, eu quero o meu canto, eu sei que você vai pôr um tijolo aparente, mas ele tem que ser o ecológico. É ecológico. Legal. Esse é outro ambiente, olha que legal. Ali a constituição desse local são paredes tradicionais, mas lá no fundo todo esse charme, né? Que está se usando muito, que é o tijolo. Primeiro se destaca o tijolo buscando na própria fundação tirar o reboco. Mas alguns outros estão levando o tijolo para o local, né? Exatamente. E aí pode que não sei, a gente não sabe, porque a foto diz que parece, porque está as paredes em branco, de convencional. Pode ser que seja também de tijolo ecológico e com acabamento em gesso. Sim. Você vai o gesso direto na parede. Olha a redução aí, né? Você não precisa reboco, não precisa. Só passa o gesso, fica branco e fica o cantinho lá, que dá um charme na decoração. Nossa, ficou charmoso mesmo esse ambiente, viu? Voltando lá para o nosso piso, a gente pode utilizar também dessa maneira para um canto do quintal, exatamente, o tijolo deitado no chão e essas aberturas que ele traz, ali fazendo o seu próprio jardim. Exatamente. Muito bacana. Então, aplicação em todo lugar. Em todo lugar. E tem outra propriedade, que você colocando o tijolo ecológico no piso, você está contribuindo para a passagem da água para o solo. A drenagem, né? A drenagem para o solo. Aí, o que acontece? Que não cria poças, não cria enchentes, não cria nada disso. Porque já está passando a água. Porque ele não tem, ele é prensado, ele não é queimado. Então aí não tem realmente o problema, o caminho da água vai acontecer naturalmente. Naturalmente, ele flui para baixo, para o solo. E ali, né, uma composição, essa fachada toda, feita, uma projeção, né, uma parte com reboco ou pintura. Certo. E ali do lado, com todo esse charme, né, eu acho muito charmoso, o tom do tijolo ecológico, né, o que ganha em beleza e também fica sinuoso, quando, né, quando no começo
da minha carreira de formação, na Colômbia, em Bogotá, nós não tínhamos tijolo ecológico, ninguém falava disso antes. Mas nós usamos muito lá, muito, o tijolo aparente. Aparente. E era só colocar dessa forma, e se você queria dar uma manutenção para muitos anos, só uma pintura de silicone. Então o desenvolvimento do tijolo ecológico casou bem. Veio para atender um mercado que já estava necessitando de novidades. Exato. E praticidade, o custo final, né? Realmente percebe, ajudar. Quando Olha você ali, cria muros, né? paredes de tijolo aparente para fachadas ficar mais bonitas, quanto você não está economizando? O que fazíamos anteriormente? Fazíamos a parede com tijolo comum, tá certo? O bloco de concreto que você quiser. Tinha que chapiscar, rebocar e dar. Queria dar uma aparência de tijolo aparente, você tinha que comprar as pastilhas, aquele acabamento de pastilha de cor. Vamos ver então. E colocar como se fosse azulejo na fachada. Vamos ver mais algumas fotos. Nós temos aí também vidro e tijolo, essa mistura, né? Quando a gente pode pôr na frente de uma fachada, né? A composição aí com outros elementos, né? Se usa muito vidro e o tijolo ecológico? Muito. Muito. Nós estamos fazendo, por exemplo, no interior, mas espaços de casa onde o tijolo morre e tem espaço grande de uma sala toda envidraçada. Ali a gente vê um trecho, né, que é a parte de cima do telhado, né? Vidro. Com o trabalho também da entrada da luz, né? Isso, utilização ali também, diminuição do que a gente vai ter na parte elétrica depois. Bem, olha, essa uma perfeição, não é, seu Oscar? Fica muito, muito charmoso mesmo. E aí tá com tijolo mais claro, né? Ali mais, lá no fundo, mais utilização, outra parede ali. Ali foi completamente, né, lá em cima e embaixo, toda a parede do vidro, as laterais. Muito mais, né? Olha, que legal, aparente aí. Estão gostando? Então, já temos aqui muitas perguntas, também participação aqui pela rede social, pela live. Eu quero mandar aí abraços para Oscar Souza, Rosana Pinto, Vânia Torres, Jane de Castro, Márcio Bastos. E vamos aqui para o nosso Tira Dúvidas. Seu Oscar, fiz o trabalho de casa, hein? Fui pesquisar no mercado, bons profissionais, aí cheguei ao senhor. E também, nessa busca, o que pintou de arquitetos e designers? Olha, aproveitando o tema aí do designer e arquitetura, eu quero mandar um registro, eu quero mandar uma dúvida, porque eu na prática, eu no dia a dia, encontro dificuldades. Vamos ouvir então a primeira pergunta aí que eu fui buscar para o senhor aqui, fazer esse tira dúvidas e completar aí pra gente o programa hoje, muito bacana, sobre tijolo ecológico. Vamos ouvir Maurício Pontes. Bom dia a todos, a Luciana Freitas, ao Diego e a todos que curtem o canal PDM Comunicação e Design. Em relação à primeira fiada na construção com tijolo ecológico, gostaria de saber quais os cuidados que eu devo tomar e se dá alguma diferença na última fiada, qual que é a dica que você pode dar para nós? Está aí Maurício Pontes, né, que faz também com a gente todo o trabalho aí por dentro da mídia. Como todos já sabem, a gente também está na área de design de interiores, fazendo aí o trabalho, buscando mais conhecimento. Como que trabalhar nessa primeira fileira, essa primeira estrutura? Bom, aí você vê, o mais importante da obra, o mais importante é a primeira fileira. Por que razão? Porque tem que ficar a primeira filada bem certinha, bem reta. Aí não tem como cair de lado a lado nem fazer curva. Tá certo? Olha, estamos ao vivo. São os caras que já receberam ligações. É assim mesmo, viu? Pode dar um alô aí e continue com a gente na audiência. Então, isso que é legal. As outras fiadas, você já não precisa prumo, não precisa nada, porque ela está encaixando. Ela encaixa exatamente nas salientes que tem os orifícios.
Então você não tem como desviar, o pedreiro não tem como desviar. Não tem como desviar a parede. Muito prático, hein? Por isso é prática, porque você fazendo a primeira fiada, retinha ou curva, enfim, como seja, a segunda e a terceira e até a última, você não precisa de prumo hoje. Você precisa só do encaixe. E resolvido. E resolvido. Sim. Vamos para a próxima? Agora vem de Elaine Fonseca. Oi, sou Elaine Fonseca, arquiteta e designer de interiores. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre os tijolos ecológicos, que seria a seguinte: numa construção, eu poderia, por exemplo, abrir uma porta? Porque nós, profissionais dessa área, arquitetura, design de interiores, adoramos mexer nos ambientes, né? Abrir uma porta, abrir uma parede, integrar a sala, a cozinha. Então, a minha dúvida seria se há alguma limitação com esse material quando queremos modificar o apartamento, tá? Muito obrigada. Está aí a Elaine Fonseca com essa questão, já que quando ela está atuando dentro dos ambientes, vem, lógico, a necessidade e às vezes tem que mexer na estrutura. O que fazer? Eu sempre falo, por isso é importante o trabalho do arquiteto para executar o projeto executivo de qualquer coisa, casa, galpão e tudo. Por que razão? Porque ele tem que entregar para o dono do apartamento, o dono a planta com todos os detalhes construtivos. Onde que foram colocados ferros, onde que vai a instalação elétrica e onde que vai a instalação hidráulica. Isso facilita o trabalho do designer interior. Por que razão? Você tendo as plantas em seu poder, você estuda e vê aonde que pode, sem problemas, aonde que pode tirar ou abrir janela, abrir porta. E porque dessa maneira... Dessa maneira, né? Não tem... É assim, você pode até ir tirando, com maquita, vai cortando a parede onde você quiser. Sempre que não... não tiver intervenção direta na estrutura, exatamente, né? Nem a estrutura, nem a instalação elétrica e hidráulica. Sim. Agora, depois disso, você pode quebrar onde você quiser. Porque Tá aí, a estrutura não fica prejudicada. Importante... Só que depois você vai ter que refazer a parte do tijolo onde quebrou, tá certo? Porque sempre quebra algum tijolo a mão, ou se não, colocar o que eu falo, só gesso na parede e depois pintar da cor que você quiser. Vamos para mais uma? Vamos. Oi, Luciana, tudo bom? Eu sou Elaine Alberico, do blog A Mãe Leoa. E como hoje o programa vai falar sobre tijolo ecológico, e lá no blog a gente também fala sobre decoração, eu queria fazer uma pergunta para os meus seguidores. O tijolo ecológico, na verdade, ele é só para revestimento ou ele também serve para construção? Está aí a Elaine Alberico, um grande abraço, ela é docente do Senac, atuante mesmo no mercado. Dá para fazer? O tijolo ecológico, basicamente, cumpre as duas funções, construção e decoração. Construção e acabamento. Desde o começo já estavam falando, não é? Que ele não precisa acabamento. Se você quer deixar à vista, é só colocar uma capa de silicone para proteger. Isso é uma maravilha porque você acaba com reboco, recobrimento em pastilha, cor terra, imitando o tijolo. Não precisa, que já tem ele pronto. É isso aí, eu quero então agradecer ao Maurício Pontes, a Elaine Fonseca, a Elaine Alberico e a todos que estão aqui seguindo a AltV, o Por Dentro da Mídia. Este é o Design e Arquitetura feito para você.
Vamos, a partir de agora, ter mais conhecimentos, né, com esse programa. Lembrando que depois é possível assistir a qualquer momento o programa. É só baixar, vai lá no YouTube, vai lá também no Facebook, procure os nossos canais AltV e Por Dentro da Mídia. Seu Oscar, está quase acabando, então Que queria pena, né? as considerações finais, né? Mais alguma dica, né, para envolver aí cada vez mais você que está aí projetando e está com um trabalho na área de arquitetura, engenharia, paisagismo e também urbanismo. Pense mais no tijolo ecológico. Qual é a dica? Veja bem, eu vou dar, assim, como resumo final, algumas vantagens da tecnologia construtiva do tijolo ecológico. As vantagens são inúmeras, começando pelo valor que o custo já está por demonstrado, isso segundo estudos já feitos. Ele diminui o tempo da construção em aproximadamente 30% a alvenaria convencional, devido a esses encaixes do que eu falei, que favorecem o alinhamento e o prumo da parede. Aí você nunca vai ter uma parede para um lado ou para outro. A estrutura, as colunas já são embutidas em seus furos, distribuindo melhor a carga de peso sobre as paredes e criando uma estrutura muito mais segura. Redução de uso de materiais, de madeiras, nas caixarias dos pilares e vigas de concreto, que isso é uma economia e tanto. Economia de 70% do concreto e argamassa de assentamento. Economia de 50% de ferro. Na produção, os tijolos são curados com água e sombra, ou seja, o secamento deles, diferente dos tijolos convencionais que dependem da queima de milhares de lenha, queimando em forno e contribuindo demasiadamente com o aquecimento global e com desmatamentos. A durabilidade é maior do que o tijolo comum, pois chega a ser até 6 vezes mais resistente. Alivia o peso da fundação, evitando gasto desnecessário com estacas profundas e sapatas maiores nos pilares. É de fácil acabamento, porque se você preferir, não precisa rebocar e pintar, economizando mais ainda. Já possuem os tijolos ecológicos um lindo acabamento semelhante aos tijolos aparentes, necessitando o uso de apenas um impermeabilizante à base de silicone ou acrílico. E rejunte flexível. Hoje as diversas marcas têm muitas cores e você aí pode nos rejuntes colocar a cor que tem e fazer sua casa mais bonita se você quiser, da forma que você quiser. O revestimento é simples, porque você usa direto sobre o tijolo, apenas usa uma camada de 5 milímetros de reboco, textura ou gesso. O grafiato, que também usa muito. O assentamento dos azulejos nos banheiros é direto sobre os tijolos. Você não precisa de reboco, chapisco, não precisa nada disso. Porque a absorção da argamassa é imediata, porque ele não é queimado. E tem uma obra mais limpa, sem entulhos. Uma coisa que não falamos aqui, mas que é bom dizer, com o tijolo ecológico, você que possui 2 furos, as paredes formam um isolamento acústico e diminuem os ruídos provocados da rua para dentro de casa. Tá certo? Já falamos também do isolamento térmico para calor, para frio. Foi a proteção da umidade, por causa dos furos também. Então, essa instalação elétrica, tudo. Uma aula, hein? A praticidade do tijolo para sua obra é muito mais rápida. Muito mais rápida. E muito mais barata. Seu Oscar, e como que é essa rede de trabalho do senhor? Aonde que fica o fornecedor? Nós temos fábrica direta. Ah, fábrica direta, né? Nós temos fábrica direta, a Tijolo Verde tem fábrica direta, fabricamos e construímos. Ah, que bom. Então o senhor tem lá o seu canteiro, onde é feito todo o tijolo, transportado direto para o projeto, né, para o local da obra, e o projeto, o senhor assinando o projeto. Que, ó, completa, não falei? Tudo aqui para você no design e arquitetura. Acabou
acabou. Só quero agradecer aí todas as participações. E faça isso, baixe com o tempo e assista e fique por dentro de tudo sobre tijolo ecológico. Queria que o senhor deixasse aqui os contatos, os caminhos e como tirar mais dúvidas. Quais são os contatos? Os contatos que nós temos é só acessar o site Tijolos Verdes. Tijolos Verdes. E aí está explicado telefone, endereço, tudo. Estão todas as fotos das obras que nós fazemos. É muito mais fácil que eu dizer agora, o número do telefone é este. Acesse o site Tijolos Verdes. E depois lá no na sua conclusão, onde você depois vai separar um tempinho para assistir, você vai ter todos esses dados também e esse caminho para levar a você mais conhecimento. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!